Pessoal, boa tarde. Antes da gente começar, tem alguma pergunta da nossa conversa de ontem? Alguma coisa que eu gostaria de perguntar, para que a gente possa, pelo menos, tentar responder, para a gente dar reinício? Muito bem. Então, ontem nós vimos a criatividade como um caminho para que a gente saia da mente mecânica, ou seja, um processo de autoavaliação e de abertura, em que a gente consiga sair da mente mecânica, onde a gente se situa, na maioria do tempo, encarnado. E, através desse processo, nós vimos a necessidade de um estudo sincero de nós mesmos e de uma meditação real, a meditação em torno da nossa vida. E mostramos que, em determinado momento, quando a gente consegue fazer isso, e principalmente quando a gente entra em determinado modo que permite que a nossa mente fique solta, e a gente caminhe para os campos da inspiração, da intuição, a gente pode ver muita coisa que existe no nosso universo interior. A gente tem de entender, tem alguns cientistas hoje, que começam a discutir que talvez o universo exterior seja apenas a continuidade do universo íntimo. Então, na verdade, existe um universo íntimo que, ao se exteriorizar coletivamente, torna esse universo que a gente vê. Ok? O Campbell, há muitos anos, nos livros do Campbell, ele já falava isso. O mundo interior é o único mundo que existe. O mundo exterior é apenas a projeção daquilo que está dentro de nós, e o conjunto de sintonia e de ressonância cria o mundo que a gente vê. Então, isso é muito interessante, porque aí nós vamos entender que no nosso mundo interior tem um universo. Nosso mundo interior tem universos dentro de nós. E a gente não vê por quê? Porque a mente não deixa. Você está parado no universo mental, no universo que você cria pensamentos. Se você olhar dentro da sua mente, você vai ver que você tem inúmeros pensamentos durante todo o dia. Olha, de onde vem a formação desse pensamento? Mas por que esse pensamento está aí? Como é que ele se pronuncia? Tem pensamento que você nem está pensando nele, e ele surge. De uma hora para outra ele surge. E a gente esquece que existe algo muito além de tudo isso, que na verdade a mente é apenas um reflexo mais baixo de um processo que está em nós no campo da inconsciência. E lembrando sempre aquilo que eu sempre falo, não é que o inconsciente não tenha consciência, é nós que não temos percepção. Ou seja, o inconsciente também tem consciência. Nós é que não temos todo o processo de ver essa ação. Então, a única coisa que a gente percebe é o pensamento. Como o pensamento é uma força coletiva, no momento que ele chega até nós, a gente absorve e fica nesse processo de repetição infinita. Então, nós estamos estudando um meio de sair dos vários meios que a gente já estudou. A prece, a meditação, a autoavaliação, a autoanálise, aquela entrevista que eu falei aqui ontem, o processo do estudo do sonho, o processo que nós estamos estudando aqui de criatividade, são de alguns meios para que a gente consiga abrir uma porta para que a gente saia desse mundo. E quando a gente sai, não significa que você vai ficar nessa nova consciência. Você pode visitá-la. A primeira visita é um insights. Os pequenos insights que a gente tem é o primeiro início da percepção. Ela funciona como flashes, ela funciona como faísca. Depois disso, você começa a ter inspirações. Essas inspirações, ela vem sem ter um porquê. Ela simplesmente se pronuncia. Depois começa a vir intuição. Dentro da intuição já começa uma fase de conhecimento, onde você pode aprimorar o teu conhecimento, não mais só pelo intelecto, não só pela leitura, mas também pelo processo de intuição. Depois da intuição, aí você vem para a visão. Aí você vê. Só que é uma visão consciencial, ela ocorre como se estivesse ocorrendo dentro da sua cabeça. Ok? E essa visão, você passa a ter essa visão, e aí assoma-se a essa visão uma vivência. Você começa a viver coisas dentro da tua alma inacreditáveis, coisas que você nunca pensava que possa existir. E aí surgem novos conhecimentos, surgem novas visões, e surge uma nova maneira de ver o universo, uma nova maneira de encarar a vida, e surge dentro de nós aspectos extraordinários. Só que isso não dá para permanecer, porque muitas vezes a gente não tem ainda a constância. Aí aquilo fecha. Aí você volta para a vida de rotina, muitas vezes você vai para os campos mais baixos do teu conteúdo, você visita os teus porões,
Aí passa um tempo, você fica lá solitário, sozinho, sem nada, é triste. São João da Cruz chamou isso a noite escura dos sentidos. Então, você vai para esse mundo. Aí depois disso, tem um tempo que ele passa, a personalidade oscila novamente e você começa todo o processo. À medida que você for fazendo isso, lá pelas tantas, vai surgir aquilo que o Ciro Arumbi nos disse ontem, que nós vamos repetir aqui para a gente dar continuidade. Podemos, por uma expansão, podemos, por uma expansão progressiva, ou um ato, ou uma autotranscendência súbita e luminosa, elevarmos a esses cumes em momentos inesquecíveis, ou aí permanecer durante horas ou dias de experiências poderosas supra-humanas. Essa é a experiência. São experiências supra-humanas. Não é essa experiência que a gente tem do dia a dia. E se você pensar bem, você pode olhar que você forma um mundo dentro de você. Dá uma olhada. Você tem um mundo interior que ninguém conhece. Ele é só seu. Ele está aí dentro. Tem um monte de coisa que até as pessoas que convivem com você não sabem. Diga, amiguinho, você está tão agoniado? Fala. A gente poderia resumir isso aí, não sei se eu estou certo ou se eu estou errado. Sim, amiguinho. Deus é o macrocosmo infinito. Isso. Nós somos microcosmo mergulhado nele. E tá bom, nós acabou. somos Deus também. Isso, meu amigo. É desse jeito. Então, presta atenção. Dentro desse momento, você vai ver que você tem um mundo íntimo dentro de você. Você tem um mundo íntimo. E esse mundo íntimo tem coisas boas e ruins, é ou não é? E olha que eu estou sendo bonzinho, porque tem coisas ruins e muito ruins. Mas vamos ser bonzinhos. Então tem coisas boas e ruins. E é um mundo que só você sabe dele. Você para nele, fica pensando nele, fica um monte de coisa que vem na sua mente. Mas esse mundo tem continuidade em coisas muito superiores. O que a gente faz? A gente não dá esse processo de mudança. A gente não faz esse processo. E aí não tem ver como fazer o que o Ciro Arumbi fala. Você vivenciar um mundo supra-humano. Até que você entra num campo de estabilidade. Aí o que ele faz aqui, fala aqui, ó. Quando retornamos, há portas de comunicação que podemos manter sempre abertas. Então, por exemplo, você vai, depois vem uma ideia extraordinária na sua cabeça. Depois dessa ideia extraordinária, você tem visões extraordinárias, aí para. Aí você começa a desenvolver aquilo no campo do intelecto, começa a desenvolver aquilo no campo da razão, essa porta fica aberta, ainda vem algumas intuições. Aí tem determinado momento que ela fecha tudo de novo. Aí é uma agonia na alma. Por quê? Porque aí você vai para o basicão novamente e fica ali, esperando o momento que vai dar de novo um toque, um processo, uma abertura, e aquilo volta novamente, e aquilo vai se abrir. Ok? Muito bem. Ou reabrir mesmo que feche constantemente. Mas permanece nesse cume último e mais alto do ser criado e criador, é afinal o ideal supremo para a nossa consciência humana evolutiva, quando busca não o auto-aniquilamento, mas a auto-perfeição. E aí vai dar aquilo que Jesus disse, né? Eu e o Pai somos um, ou seja, você chega num estágio que aí não tem descida mais. Aí não tem mais visita aos porões, que os porões não existem mais. Né? Eu experimentei algumas coisas. Algumas coisas interessantes. Mas é tão irreal que se você for falar, parece loucura. Quando eu tive as primeiras vezes, eu falei assim, gente, será que eu não estou ficando doido, não? Será que o problema não é psiquiátrico? Aí depois, como eu vou controlando, né, eu controlo para o caderno, e esse meu filho, o Rodrigo, a gente troca muita experiência, eu vou falando, eu estou fazendo isso, você vai vigiando aí, vai vendo. E a gente, para não ter perigo de surtar, né? Então, no livro do Daniel, ele fala o seguinte: fora do estado de fluxo, muitas vezes uma voz chata dentro de nossas cabeças fica dizendo, não está bom o bastante. No fluxo, uma voz animadora diz, consigo dar um jeito nisso. É exatamente isso. Você passa a ter uma força danada. Quando você começa a fazer os primeiros movimentos em que você entra no fluxo, esses problemas que você acha que não vai dar conta, que você não vai enfrentar, que não vai dar certo, isso desaparece. Você passa a ter uma força e uma certeza, que é uma certeza íntima, que você não sabe de onde surge, mas é uma certeza íntima. E ela forma um fluxo. Esse fluxo te coloca, inclusive, sob a influência dos mentores. Entendido?
E aí, aquilo que eu falei ontem, os mentores vão aproveitar esse estágio para penetrar no campo da sua mente, para ajudar os outros, falar para os outros, né? Entendido? E aí você vai fazer muitas coisas que você nem sabe direito por que vai fazer, mas elas vão de encontro às necessidades das pessoas. Entendido? Esse dia aconteceu uma coisa comigo, só para mostrar para vocês como é que acontece. Nós estávamos indo para o cinema. Aí a Silvia foi numa loja do shopping e eu fiquei ali sentadinho. Aí fez um barulho na minha mensagem do meu celular. Aí uma voz chegou para mim bem no meu ouvido e falou assim: Maurício, essa mensagem que acabou de dizer, você vai pegar ela e passar para tal pessoa. Eu falei: eu nem vi a mensagem. Ele falou: passa lá, pega lá. Aí eu peguei, passa para tal pessoa. Eu fui, procurei na lista, passei. Falei: agora escreve o seguinte. Aí eu escrevi. Aí escrevi e mandei. Mas não sabia nem o que era. Mas escrevi. Eu falei: bom, deixa lá. Aí quando eu encontrei a pessoa, eu falei assim: Maurício, me diz uma coisa, como é que você sabia daquilo? Porque só eu estava vivendo. E eu falei: eu lá sei. Eu só sei. E o vídeo era incrível como casava com aquilo que estava escrito. Olha, então vai acontecer essas coisas. Que se você for moldando a confiança e tendo a certeza do processo que você vive, então esses fluxos vão surgir. E você vai aproveitar esses fluxos para ser útil, para desenvolver conceitos, para socorrer pessoas. E assim vai. Porque aí já é a interferência do fluxo e a presença também dos espíritos que nos dirigem e que cuidam de nós. Criatividade, definição. Então vamos dar um pouquinho agora, vamos fazer um estudo e vamos ver de onde que ela nasce, quando ela nasce. Vamos estudar um pouquinho sobre educação, que a gente acaba com a criatividade dos nossos filhos. Certo? Se tem um pessoal bom para acabar com o filho, é pai. Pai, mãe e parente. É uma tristeza. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, para que a gente tome cuidado, né? A gente possa educar melhor os filhos da gente. Então vamos lá. Se a gente pegar no dicionário, isso aqui eu peguei no dicionário da internet, tá bom? Você vai ver que ela tem muita coisa daquilo que realmente é capacidade de criar, inventar e imaginar. Engenho, engenhosidade, fecundidade, imaginação, imaginativa, invenção, inventiva, inventividade. Qualidade do que é original e inovador. Inovação, originalidade, singularidade. Olha só que interessante. Quando você fala em criatividade, a primeira coisa que você pensa é imaginação. Pessoal, lembra o seguinte, que nós vamos ter aqui o instinto vem para a razão, e depois vem para a imaginação. Essa imaginação a gente perde da fase de criança para a fase adulta. E a gente perde porque a gente começa a ouvir demais. Desce para o chão, vive com a cabeça na lua, vem para cá, isso não existe não. E vai jogando você no mundo racional. Você perde a imaginação. E para você ter ideia, é a imaginação que gera inspiração e intuição. Tem pessoas que falam assim: eu não consigo desenvolver mediunidade, parece que não acontece nada. Eu falei: não, porque para ser médium tem que ser um pouco doido. Tem que sair um pouco do centro, tem que sair um pouco daquilo que a gente constitui que é seguro. Entendido? Ou seja, você vai passar, o movimento é de imaginação. Aquelas pessoas que conseguiram, vindo da infância, atravessaram a fase de adolescência e a fase adulta, e chegou na fase de maturidade, mantendo a imaginação, é o que escreve esses livros como Harry Sport, escreve esses livros de imaginativos, futuristas, que escreve, que mantém o mundo infantil em fluxo. O Walt Disney, por exemplo. Está claro? Por quê? Porque ele atravessou sem contaminar a imaginação. E é exatamente a imaginação, quando desenvolvida, é que vai gerar com mais facilidade a inspiração e a intuição. Mas a gente mata a imaginação em determinado período do crescimento da criança. E olha bem, se você olhar aqui embaixo, essa é a verdadeira criatividade, ó. Inovação, originalidade e singularidade. É algo singular, único. Então eu vou perguntar para vocês, qual o estado interior que vocês têm que é singular? Você pode olhar que tudo é cópia. Ontem,
Hoje é cópia de ontem. Quer ver, gente? Dá uma parada. Eu sei que eu amolo muito vocês, mas dá uma parada para vocês verem. Pega o dia de ontem e pega o dia de hoje. Quanta coisa já coincidiu? E eu não estou falando coincidir a rotina diária. Não, eu tenho de trabalhar, eu vou no meu serviço, eu vou chegar cedo, eu vou almoçar, eu vou... Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando a mente, o estado psíquico. Vamos pegar de ontem e de antes de ontem. Você vai ver que o estado psíquico seu altera pouco. Ele vai ficar no mesmo estado, tem hora que você aprofunda mais, tem hora que você toma uma melhoradinha, depois você volta de novo, mas você pode fazer um gráfico. Não tem nada singular nesse estado. Você está com um problema, você não tem nenhuma originalidade na discussão daquele problema. Por exemplo, vamos pegar, você está com problema com sua esposa, com seu esposo, com seu filho. Você não gera nada original para tratar daquele problema. Você pega os mesmos preconceitos, os mesmos conteúdos, os mesmos processos para poder tratar o problema. Você nunca parou e falou assim, como é que eu vou abordar esse problema sem abordar da maneira que eu sempre abordei? Eu brinco assim, como é que eu vou abordar esse problema sem pôr o Maurício no meio? O Maurício já tem uma característica. Como é que eu abordo esse problema sem colocar o Maurício? Faz esse exercício. Pega um problema que você tem de resolver e fala assim, não vou abordar de nenhuma maneira que eu abordei até hoje. Vou abordar de uma maneira que não vai ser nada do que eu abordei. E vou acompanhar para mim ver o que dá. A glândula pineal ou epífise tem função nisso aí? Tem. Porque é através dela que você vai fazer a união com o cérebro para a intuição. É, ela que vai fazer a interseção entre mente e cérebro. Eu vou falar sobre isso aí, neguinho. Espera um pouquinho, tá? Eu vou mostrar isso aí. Entendido, então? Deu para entender, gente? Então, nós vamos fazer esse exercício, tá? Você vai fazer uma maneira que você nunca fez. No problema normal da vida, nas coisas normais da vida. E acompanha, para você falar assim, como é que foi o efeito disso? E eu não estou falando não fazer, tá bom? Porque tem gente que fala, eu não vou fazer, eu fico quieto, então não faço nada. Não, isso não é fazer. Ou seja, o que eu posso fazer de uma maneira que eu nunca fiz? E eu vou acompanhar como é que esse problema vai ser resolvido a partir daí. Certinho? Vamos lá com Jung agora. No livro da Sônia Lira. Para Jung, a criatividade habita nas profundezas do inconsciente e pode ser comparável a uma árvore que se encontra enraizada ao solo de onde extrai o alimento. Desse modo, o artista é impulsionado a emergir no manancial dessas forças criativas para, por meio delas e com elas, dar forma à sua obra. Então, outra área excelente para a gente poder desenvolver a criatividade é a área artística. Desenvolver alguma coisa na área artística. Falar, eu não tenho possibilidade nenhuma. Bom, então escreve. Vai fazer poesia. Para que você saia da mente quadrada. Você experimente outro tipo de experiência. Então, é fundamental, porque a criatividade está em nós. Porque a criatividade é sistêmica. Ou seja, a criatividade é a vida básica do sistema. Ou seja, o sistema sempre é primogênio e sempre é singular. Certo? Então, consequentemente, quando você cai, isso ficou lá na profundeza da alma. Então, quando você está trazendo a criatividade, você está trazendo uma das faculdades sistêmicas. Ok? Ser criativo significa permitir que o não linear intervenha no linear, exercendo algum controle sobre o resultado. Então, eu gostei dessa imagem aqui, que eu já estou repetindo essa imagem, que eu já apresentei ela aqui uma vez. Aqui está a nossa mente, ó. Olha o que existe além dela. Só para a gente ter uma ideia de conteúdo. Para a gente ter uma ideia de comparação. Então, no momento que você sai daqui e vem para cá, ó, você não vai mais num processo linear que você está acostumado. Aquele processo que se repete de dia após dia. Não, você dá um salto. E esse salto você dá dentro do campo íntimo teu.
Na hora que você dá esse salto dentro do seu campo íntimo, então você começa a observar coisas de uma maneira que você nunca observava. E essa maneira é que vai dar noção para você de originalidade. E ela começa na imaginação, vai para a inspiração, vai para a intuição, vai para a visão e vai para a vivência. E é aí que eu queria que todo mundo desse uma olhada. Porque não é algo impossível, não é algo improvável. Tem um dos livros que eu trouxe aí para vocês, que eu gostaria que vocês comprassem. Lá no Ibis eu adotei como regra normal, que é o livro lá, O Caminho do Artista. Então, eu adotei, fiz todo mundo comprar e está todo mundo fazendo os exercícios. Porque ela começa com exercícios bem práticos, bem simples, mas vai te ajudando a ir quebrando isso, entendeu? Eu vou mostrar no final aí, Caminho do Artista. Pode deixar que eu trouxe a capa para ninguém ver. Lá todo mundo adotou, está todo mundo fazendo. Que eu coloquei para todo mundo e todo mundo começou a fazer, um foi animando o outro, então estamos lá trabalhando com ele. Certo? Para que a gente possa desenvolver esse processo. A partir de coisas simples, a partir de coisas banais, mas que vai ajudar a nossa mente a fazer esse caminho. No final eu vou mostrar para vocês, tá bom? Vamos lá com o Daniel? O cérebro só absorve o mundo em pequenos pedaços ou fragmentos. E de cada vez, Euler Miller, o neurocientista do MIT, você pode achar que existe um fluxo de dados que chega a partir das coisas que acontecem à sua volta. Mas a verdade é que seu cérebro pega e escolhe aquilo que acha que será importante, aquilo que você deve prestar atenção. Entendeu por que a gente não presta atenção nas outras coisas? Porque como você repete, você acha que é importante aquilo que você está surfando no momento. Olha, então todos os outros pensamentos você não vê. Pega um rio, gente. Vamos pegar um rio. Ok? Aí você vai lá no rio e pega só uma partinha do fluxo do rio. Entendeu como é que a gente vive? Mas tem um rio. E você está mergulhado nesse rio. Mas você dá atenção àquilo que você já está acostumado a dar atenção. E essa atenção você dá ela muito limitada. E você fica repetindo. E tem conhecimento que você acha que está bom. Já sei. Você não discute as bases do seu conhecimento. Olha, então ele não muda. Isso acontece mais no campo da religião. Você não muda. Você acha que já sabe. Mas eu faço uma pergunta, será que tudo não é descartável? A mente é só um processo que vai descartando. E não estou falando descartando no sentido de jogar fora o que é bom. Eu estou falando de descartando para algo maior. Será que a gente não podia falar assim, o meu conhecimento vale para hoje? Amanhã eu não quero ter ele mais, eu quero ter outro. Se a gente pensasse assim, seria tão bom. E a gente fica amarrado num monte de besteira. Se você tem um princípio, você pode navegar por vários caminhos. Mas a gente não deixa, a gente fica preso, repetitivo. Isso, mais na alma. Mais na alma que Isso, na matéria. mais na alma que na matéria. Nada é alma, né? Isso, perfeito. Olha só que interessante. Muitos artistas criativos relatam não saber de onde vêm suas melhores ideias e que se sente como mero copistas que transcreve a ideia. Dizem que, quando ouviu pela primeira vez seu oratório A Criação, Joseph Haydn irrompeu em lágrimas, gritando, eu não compus isso. Ontem mesmo eu estava conversando isso com o Andercy, com o Felipe e com a Silvia, falando de muita coisa que acontece no campo artístico, e o cara muitas vezes cria uma obra que ele mesmo falando não reconhece, ele como criador. Isso é o fluxo. Ele só manifesta aquele processo. Mas aquele processo é muito mais do que ele. Ontem eu estava contando, por exemplo, uma história daquela música do Tom Jobim, né? Ele chegou na fazenda dele, na hora Águas de Março.
Ele ficou sentado em cima de um corguinho assim, viu um corguinho, viu umas pedras, viu um pedaço de pau. Ele falou que na mente dele começou a vir a música e a letra completa. Ele pegou um papel lá correndo e escreveu a letra e a música completa. Quando passou 5 minutos, estava tudo pronto. Isso é o fluxo. Isso, aí é o problema. Você modular isso sem surtar e sem achar que tudo é verdade. Você tem de ter um filtro. Você vai ver aqui que nós vamos falar muito sobre filtro de atenção. Você vai ter de ter esse filtro. E aí o que é esse filtro? É você vir, voltar um pouco aqui na razão, fazer análise e buscar experiências semelhantes. Isso é fundamental. Porque você vai achar, igual eu contei a história ontem lá de comer o braço, comer o corpo. Olha, levou 20 anos para achar, mas achamos. Ou seja, você vai buscar experiências semelhantes. Então, na hora que você teve uma experiência fora de parâmetro, você fala, bom, para. É igual eu falo assim, isso é muito para mim. Deixa eu anotar aqui, vou olhar, converso com alguém que vai te seguir como se fosse o elemento âncora, né? Eu faço isso com meu filho, é o elemento âncora. Agora, vamos estudar se a gente vai achar alguém que já passou por uma experiência dessa semelhante. Entendido? Aí você vai confrontando, vai vendo e vai atuando. Por isso que eu falei para você aqui que ontem você não pode deixar nenhuma experiência espetacular acontecer sem um dado físico, que você possa avaliar a certidão dela. De repente você não pode também não ter parâmetro, pode ser você vivendo esse Isso. Não vive. Nós somos muito atrasados, nós estamos no rabo da fileira. A evolução se dá pelo mesmo caminho, com diferentes linhas, mas com o mesmo caminho. Como a gente é atrasado, muitos e muitos espíritos já passaram por essa experiência. Nós estamos no fim da rabeira, nós estamos no fim da fila. Deu para entender? Ou seja, nada que você vive hoje no campo psíquico, alguém já não viveu. Não tem originalidade da nossa parte em termos da humanidade. Porque nós somos atrasados. Absoluta. Você não vai viver absolutamente nada que alguém já não viveu. Já viveu. Oi. Seria a mesma coisa de correntes de conhecimento circulante pelo universo? Sim, perfeito. Pode ser. É um dos elementos disso. O fluxo é a lei de Ubaldi, o Akash dos esotéricos, é o fluxo das Noures de Ubaldi. Só que esse fluxo é permanente. A gente vive no oceano dessas forças. No oceano dessa força. Nós vivemos dentro dela. Nós estamos mergulhados nela. Diga. Não, larga de besteira, isso é conceito errado. Você vai ter uma experiência, no final dela, você tem de ter alguma coisa que liga com o seu mundo. A própria experiência te dá. A percepção. Na hora que você tem a percepção, que você terminou de ter a percepção, você pede ao campo que está te revelando aquilo, te dá algo de material, para que você possa checar. Não, isso é teoria. Faz. Você já experimentou isso? Você já experimentou para ficar falando desse jeito? Então você faz. Na hora que você faz, você vai ver que não tem nada disso. Porque na hora que você envolve, é um conteúdo duplo. Na hora que você envolve, existe uma força presente. E essa força pode se pronunciar nos mais diferentes meios. Olha, se ela pode pronunciar no maior meio... Não, que isso? Ela pode se pronunciar em qualquer coisa, porque a força, quando ela é maior, ela pode pronunciar em qualquer menor. Lógico. Vou te dar um exemplo, por exemplo. O Jesus, ele tem uma força que você jamais entende. E onde que ele colocou essa força no chão? Multiplicando os peixes, multiplicando o pão, curando, colocando a mão sobre as pessoas. Ele mostrou que essa força, que no seu primário é beatitude, é criatividade, é beleza, é conhecimento, é vida, é presença de Deus, ele transformou essa força para o nosso entendimento em força que cura, em força que multiplica, entendeu? Transformou em palavra, transformou em conhecimento.
Ou seja, ele usou a força que transcende a tudo para nos mostrar a presença dessa força no nosso mundo. Ou você acha que Jesus vai multiplicar pão por quê? Para que ele vai fazer isso? Para que vai multiplicar peixe? Ele está fazendo isso para quê? Porque a gente só enxerga assim. Fala, como é que esse cara multiplicou esse pão? Mas a mesma força, que é força de deleite, que é força de felicidade, que é força de transcendência, que é força divina, que é conhecimento, também atua no campo físico. Sim, ela vai diminuir a intensidade porque a própria força faz isso. Então, por exemplo, para você que está passando pela experiência, você pode fazer uma regulagem dessa força, trazendo alguma coisa para o meio. E essa força arruma as maneiras pela qual ela vai dar para o meio. Esse foi o processo do balde? Esse é o processo do balde. Por isso que o balde descia para o campo da razão e tentava analisar. Colocar os pontos, referências, ver. E ele fala assim, não, como é duro ver uma coisa desse tamanho e passar aqui para baixo. Aí vinha do não linear. Isso. Não linear para linear. Deu para entender? Entendeu, meu anjo? Ou se deu para ficar confuso, aí é melhor ainda. Quem quer? Não é a dúvida, porque a fé também tira. Não é a dúvida. A dúvida é um meio intelectual. Ela nos impulsiona. Agora a fé é o elemento essencial que nos leva. Oi. Ontem o Felipe falou sobre isso. Né? Que você cria uma coisa que é maior que você. Né? Ele dá uma entrevista e ele conta. O Dirac era materialista, mas era da inteligência em vulgar. Ele criou uma expressão matemática que explica um monte de fenômenos das nossas vidas aí no campo físico, que ele falava assim, a expressão matemática é maior do que o autor. Ou seja, é muito maior do que eu. Exatamente por isso. Né? Vai além. Então vamos ver, vamos continuar aqui com Daniel. Na gangorra da atenção, a cultura ocidental supervaloriza o modo executivo central e subvaloriza o modo devaneio. O modo executivo central no livro do Daniel é o seguinte, é aquele que ordena, coordena, fala, manda você fazer as coisas dentro do seu cérebro. Você pode olhar que é um executivo. Hoje eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer outro, vou falar com tal pessoa, vou lá, vou fazer. Esse é o modo executivo central. E o modo devaneio é aquela caixa do nada que aquele pastor fala. Como é que é o nome daquele pastor? Como é que é o nome dele? Cláudio. O pastor Cláudio dá uma aula sobre o modo devaneio. É a caixa do nada. Entendeu? É aquele que você fica parada, vê um monte de pensamento na sua cabeça, mas você não está nem aí. Está lá sentado. Não está nem aí. Ele chama isso de modo devaneio. É a caixa do nada. Certinho? E aquele modo que põe você para agir o tempo todo. Vamos fazer isso, tem que falar aquilo. Não, eu tenho que ligar para tal pessoa. Esse é o executivo central. Certinho? Agora aqui que ele fala. Que a nossa cultura privilegia o modo executivo central. E o modo devaneio, ele é descapitalizado, né? Na solução de problemas é muitas vezes diagnosticada, analítica e impaciente, enquanto a abordagem do devaneio é lúdica, intuitiva e descontraída. Mas é justamente no modo devaneio que você pode ir para a imaginação, pode ir para a inspiração, pode ir para a intuição e pode ir para o fluxo. A insistência para chegar num ponto positivo é necessário, né? É necessário. Exatamente, mas ninguém. Isso, continua raciocinando aí. Entendeu aí? Entendeu, gente? Esse modo devaneio, que muitas vezes a gente não dá força para ele, é o modo que vai tirar você do fluxo interior seu, não é do fluxo maior, não. E vai colocar você num fluxo maior. Então, entendeu que você tem de ter momentos disso? Você tem momentos para você ir para a caixa do nada? Isso, o ócio criativo é um desses processos.
Quando eu li o ócio curativo, eu também achei muito interessante, porque é uma maneira de você ir para esse campo. O que ele não pode é parar no ócio criativo, entendeu? Você parar ali. Não, mas deixa a mente, para que a mente saia. Tira um pouco, é o que eu chamo de mente coisenta. A mente coisenta é aquela que está fazendo coisas. E não para de fazer coisas, eu chamo de mente coisenta. Então, você vai com a mente coisenta e fica com ela o tempo todo. E quando você não está com a mente coisenta, você está pensando, você fica culpada. Parece que você está à toa. Meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. E não é assim, gente? E mulher é pior ainda, porque como ela tem 1000 atividades, na hora que ela dá uma paradinha, para ela ter uma coisa para ela mesma, fala, meu Deus, mas tem uma coisa assim. Não é assim? Mulher é pior, mulher coisenta é pior, porque o homem preguiçoso já é pleonasmo. Agora, a mulher tem muito isso. Ela fica coisenta. Ela não para. Você não é coisenta? Você tem uma cara de coisenta perfeccionista. Não é? E não é isso? Você tem de ter um momento para você. Gente, a gente não tira momento para a gente. Momento que você pode ir para a caixa do nada. Aí não fica só nela não. Deixa ela e vê o que acontece. Pessoal, isso é tão importante que o Jung, que é um cara intuitivo pra caramba, sabe o que ele fazia para refazer isso? Até brinquedo, debaixo da mesa dele, ele colocava para ele brincar como criança para recuperar a fase infantil. Você acredita nisso? Ele tinha debaixo da mesa dela vários brinquedos, montanha, brinquedo, cavaleiro, para ver se ele recuperava essa fase. Neto? É por isso que a gente tem neto, é uma maneira de você voltar. Aquele negócio que o neto te leva no parque, neto te leva no espetáculo, te leva no circo. Né? E isso é fundamental no processo de recuperação desse estado de devaneio. Porque você pode olhar, a criança que é observadora, que é tímida, ou que é assim calada, você quer fazer ela modificar. Cara do céu, é por isso que as crianças vão ter problema. Você viu esses meninos muito superativos? É porque a gente criou isso. A criança muitas vezes, porque a gente acha que o extrovertido que tem de ser o modelo. Olha, o extrovertido ganha na comunicação e perde na observação. O introvertido ganha na observação e perde na comunicação. Mas o cara já nasce assim, ele tem uma dinâmica assim. Olha, então eu tenho que aproveitar para ele fazer a dinâmica dele dentro daquele modelo que ele está conseguindo desenvolver na presente vida. Você não tem de fazer um introspectivo ser extrovertido. Você não tem de fazer um cara calado ser um falador. Não! Ele não pode usar o calado, o tímido, para ser obstáculo na vida dele. Ah, não, eu vou ter de apresentar uma tese e não consigo nem ir lá na frente. Não, isso você tem de consertar. Mas ele não precisa ser extrovertido. Ele pode ser o cara de observação, calado. Porque um cara que observa, ele tem 1000 facilidades. Mas a gente pegou um modelo e quer transformar todo mundo nesse modelo. Eu já contei um caso aqui para vocês de um paciente meu, que eu vou contar de novo, só para vocês entenderem isso. Eu tenho um paciente, um amigo inclusive. Cara, eu nunca vi um cara tão inquieto na minha vida. A primeira vez que ele chegou no consultório, me deu tão agonia que eu falei, gente, eu vou acabar com essa consulta logo, senão eu vou ficar doido. Sabe aquele cara que chega, a perna fica tremendo, ele bate na mão, ele fala aqui, ele mexe no caderno, ele mexe na coisa, e você fica, meu Deus, e você vai conversando com ele, começa um assunto, começa outro assunto, e você fala, meu Deus, isso não vai acabar nunca. Sabe assim? Aquele cara que fala, ai meu Deus, o que eu vou fazer com ele? E aí eu fui dando medicação para ele, pegando os sonhos dele, estudando, para me ver. Primeira coisa que eu queria, ver se eu acalmava ele um pouco, e a primeira coisa, de onde veio isso? Qual foi o ponto inicial que iniciou isso? E eu comecei, e o cara muito falante, muito isso, no trabalho dele ele era o cara central, e aquele negócio todo. Engenheiro. E aí, eu fui analisando, dando remédio, e nada, analisando o sonho. Ele foi uma melhoria, mas sabe aquela melhoria disfarçada? Melhora, mas na hora que a coisa canta, ele vai embora para aquela inquietação de novo. Aí um belo dia, ele chegou para mim e falou assim, Maurício, eu tive um sonho muito estranho hoje. Sonho estranho é uma maravilha. E eu falei, então diz aí para mim.
Eu estava pequeno com meu irmãozinho. A diferença entre nós é 1 ano. E andando num caminho. E estava meu pai. E nós dois andávamos. E eu olhava para o meu pai. Eu olhava para o meu irmão, olhava para o meu pai. Olhava para o meu irmão, olhava para o meu irmão. Era como se fosse um trieiro. E a gente estava andando ali. Daqui a pouco eu olhei para o meu pai e meu irmão entrou dentro de mim. Aí ficou a cabeça do meu irmão aqui e ficou a minha cabeça aqui. Aí eu fui andando e olhando para o meu pai, andando e olhando para o meu pai. Daqui a pouco a cabeça do meu irmão sumiu e só ficou eu e meu pai. Cara, até que enfim nós resolvemos o problema. O que acontecia? O pai é a referência educativa. O irmão era o inteligente, o capaz, o extrovertido. Ele é o contrário. Introvertido, calado, gostava da natureza, gostava dessas coisas. Ele não agradava o pai. Então ele começa a caminhar para poder agradar o pai. E pouco a pouco ele vai assumindo a personalidade do irmão. Até que a personalidade do irmão penetra. Então a inquietação dele toda era porque ele tem um tipo de base e ele colocou uma personalidade fictícia em cima dessa base. E essa base dele aqui, nunca foi explorada. Aí sabe o que eu mandei fazer? Ir para parque, bater fotografia, olhar passarinho. Entendido? Para ele recuperar esse lado dele e fazer assim. Porque ele foi desprezado. Ele é devaneio se você conseguir criar no livro as imagens que o livro está te dando. Aí é devaneio. Por exemplo, vamos supor, por exemplo, você está lendo um livro, aí ele vai estar descrevendo uma paisagem. Daqui a pouco a sua mente forma aquela paisagem, você vê aquela paisagem, você sente essa paisagem. É devaneio. Não tem pessoa que tem essa facilidade? Eu não, vou lendo aquilo, porque a luz, não sei, tá bom, beleza, vamos lá para frente, qual outro conhecimento que tem lá na frente? Agora tem pessoa não, que para no livro, nossa, que lindo, o sol batia no horizonte, o vento vinha bater no rosto, comigo não tem nada disso. Para mim não faz reserva, eu tenho de ponto meio. Passei no parque, você entrar em contato com isso. Tá claro? Porque você não tem mais essa particularidade. E tem gente que tem isso, não é? Não tem gente que tem uma capacidade de percepção enorme. Ela sai, por exemplo, na natureza, ela tem uma percepção da natureza totalmente diferente de você. Então aí é devaneio ainda. Não é método executivo. Entendido, né? Olha só o que o Daniel fala aqui. Isso aqui é o Peirce. Gente, esse livro é maravilhoso, hein? Se tem um livro que vocês deviam ler, é esse aqui, O Fim da Evolução. Esse livro é espetacular. Lá no final eu vou te dar todos. Espera aí, tá? Mas eu vou dar hoje à noite, porque vocês têm de vir aqui hoje à noite para nós não ficar sozinhos. Então vamos lá. Por volta dos 4 anos, ocorre outro pico de crescimento cerebral. Aumenta ainda mais a oferta de conexões neurais e potenciais de campo. A essa altura, 80% da linguagem, visão de mundo e estrutura egóica de criança estão prontas. O restante 20% serão preenchidos por volta dos 7 anos, conforme possibilita este pico de crescimento dos 4. Entre os potenciais que se descortina para o desenvolvimento aos 4 anos estão a música e aquela irmã gêmea da imaginação, a intuição. Viu aí? É exatamente nessa idade aí que a gente devia dar foco para o nosso filho. Para a área de música, de criatividade, de intuição, de imaginação. Mas nessa fase você já está trazendo ele para o mundo. E dando uma carga enorme para ele. Aí você bota ele no inglês, bota ele na matemática, bota ele no Kumon, bota ele no não sei o que mais, bota ele na luta, bota ele lá no judô, bota ele na natação, e não desenvolve absolutamente nada dos conteúdos de imaginação. Fora que na hora que está no momento livre, ele está no monitor. Está no monitor. Aí é pior ainda, você vai ver o que é essas imagens para a criança, como é que ela é ruim. Vou mostrar isso aí. E você imagina, você nunca pensou em desenvolver a intuição do seu filho? Gente, nunca pensamos nisso. Você nunca. E é nessa fase aí,
dessa parte de crescimento entre os 4 anos aos 7 e dos 7 aos 15, que é a fase de você fazer isso. Nós nunca pensamos em desenvolver a sensibilidade do nosso filho. Nós damos para ele conceitos, mas não desenvolvemos sensibilidade. Nós damos para ele raciocínio, mas não desenvolvemos intuição. Nós damos para ele carga de aprendizagem, mas nós não desenvolvemos a imaginação. E quando a criança é muito imaginativa, você manda ela descer e vem para o chão. Meu filho, você vive no mundo da lua. Ora, mas o mundo da lua tem uma função imensa. Ele não pode ficar só no mundo da lua, mas o mundo da lua tem de ser aproveitado. Aí o Peirce continua. Olha só que bacana isso aqui, ó. Algumas experiências que ele teve. O filho atendeu ao telefone e perguntou: mãe, por que é que você está na lavanderia se você não levou nenhuma roupa para lavar? A mãe ficou se perguntando como é que ele sabia onde ela estava. Então esses processos diretos ocorrem demais. As crianças lá do IBS e alguns pacientinhos meus, eles sabem que eu interpreto sonho. Então já chega assim: doutor Maurício, eu trouxe um sonho para o senhor interpretar. Uns bostinhos desse tamanhozinho assim. Cara, você precisa ver o sonho dos moleques. Eu fico admirado dos sonhos do menino. Cada sonho que fala sobre a relação da mãe e do pai, que mãe e o pai acham que ninguém está sabendo. Sonhos que falam de processos que ele vai viver, sonho que fala de processos que ele está vivendo, sonho que fala de processos traumáticos que ele viveu, sonho que fala de criatividade dele. Mas é impressionante as imagens. E não só no consultório, mas lá no IBS também tem uns menininhos que já sabem que eu interpreto. Falam: tio, eu tive um sonho hoje, o senhor pode interpretar? Bem, pode, vai me diz. Cara, eu fico admirado das imagens. Mas você já reparou que nós nunca estudamos com nossos filhos os sonhos deles? Alguma vez você já perguntou para o seu filho o sonho, como é que foi? Você viu como é que a gente é? Menino, para a escola. Menino, poxa, mas a vida mesmo, a gente não desenvolve. Nunca estudou um sonho dele, nunca desenvolveu. Filho, você precisa desenvolver a intuição. Nós nunca fizemos isso. Se o menino ficar quieto e tirar boa nota na escola, tá bom, graças a Deus, me livra. E nós fazemos isso com as nossas crianças, gente. Tem uns que não dá mais para ter filho, né? Mas aí avô. É neto, então dá para repetir a dose. E eu que nem neto tenho. Eu tenho filho que não faz filho. Nasceu com defeito de genética. As porcaria não faz um neto para mim. Então, entendido? Nós precisamos entrar nessa roda para levar as crianças num sentido maior. É boa? Espera aí. Eu vou te mostrar isso aqui, Zenete. Uma garotinha de 4 anos para de brincar e entra na sala dizendo que o pai quer falar com ela. O telefone toca. E é o papai que resolveu ligar e falar um pouquinho com a filhinha. Olha as conexões intuitivas antes que ocorra. E isso ocorre e a gente nem vê. A gente nem nota. Se não for cultivada, a intuição se desvanece por volta dos 7 anos. Seu desenvolvimento exige modelação e cuidado. A função deixa de desabrochar se não for reconhecida e orientada, ou se não for diretamente desestimulada, como é o caso quando os pais consideram eventos intuitivos algo patológico ou psicótico. E entendeu? Volta aí. Entendeu por que nós vamos ter dificuldades imensas na hora que chega lá no desenvolvimento mediúnico e desenvolver a intuição? Você vai falar assim: eu não vejo, eu não tenho intuição. Porque o bloqueio que ficou foi tão forte que você fica repetindo e não avança. Quem é pai de criança pequena aqui? Levanta a mão aí para mim. Só você? Gente, aproveita aí, vamos consertar nossos meninos. Vamos colocar coisa boa no caminho deles. E aqueles que vai ter filho ainda? Quem é que vai querer ter filho ainda? Mostra aí para mim. Levanta a mão. Cara, então capricha. Vamos fazer esse negócio diferente. Vão dar chance para os meninos ser diferente. O que eu queria te perguntar é o seguinte: eu sou avó. E eu convivo muito com as minhas netas. Então, passou lá dos 7 anos.
Vamos, até o 15. Até o 15, vamos lá. Mas até o 15 ainda dá para fazer. Vou colocar algumas coisas aí. Isso. Olha bem, vamos ver a maneira aqui. Ensinar as crianças como cultivar sua criatividade e curiosidade, ao mesmo tempo fornecendo uma base sólida em pensamento crítico, leitura e matemática, é a melhor forma de prepará-la para um futuro de mudança tecnológica cada vez mais rápida. Mas desenvolver essa parte intuitiva. Porque a tecnologia não vai entrar como obstáculo, como vício que está entrando agora. Ela vai entrar como um complemento de algo que está sendo desenvolvendo interiormente. Isso é um problemão. Se dá habilidade tecnológica, substitui as imagens interiores. Porque as imagens já estão prontas. Isso é um problemão. Vou mostrar isso aqui. Oi. Olha só, é exatamente isso aí. E aí, essa é a grande opinião. Gente, olha, presta atenção. Eu já contei isso aqui para vocês, mas eu tenho mais ou menos uns 250 pacientes que chegaram no meu consultório com hiperatividade e déficit de atenção. E não tem nada disso. A maioria não tem. Igual eu falo, se tiver 5 é muito. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Presta atenção lá, ó. Estudos mostram que as opiniões não expressas de um professor sobre o seu aluno de 7 anos de idade têm sobre ele um profundo impacto. A mesma coisa com o pai, a mesma coisa com a mãe, a mesma coisa com os tios, a mesma coisa com os professores. É aquilo que ela acabou de mostrar ali no exemplo. Aquilo que você não fala, a criança percebe. Então você não fala que seu filho é burro, mas pensa, ele sabe que você fala que ele é burro. Ou seja, não precisa expressar essa opinião, ele capta. Da mesma coisa que a garotinha captou lá que a mãe morreu, ele capta, porque isso é do campo intuitivo e próprio dessa idade. Ora, se ele capta, sem entender o que a aprendizagem se dá dentro do modo que une o que ele percebe e a aprendizagem, que é isso que bloqueia. Então você pega, por exemplo, você vai ensinar seu filho. Você vê que a pior pessoa para ensinar seu filho é o pai e a mãe. Que pega o menino, ô menino burro, não entende não, pelo amor de Deus, larga de ser preguiça, pega isso aqui. Você esquece que esse modelo de agressão, ele vai se fixar com a aprendizagem que ele teve. E a aprendizagem vai ser obstruída pelo fato psicológico. Aí depois ele não aprende na continuidade, você fala, nossa, o menino está com déficit de atenção. Não, ele está com déficit de cuidado. Hã? O avô que faz tudo? Sim, mas aí você tem que tomar cuidado, que você não pode substituir o pai. Que a gente já entra naquilo que o Bert Helling ensina. Pois é, tem que tomar cuidado. Você pode ser testemunha e ajudar, mas não pode substituir. Aquilo que o Bert Helling fala, você não pode inverter o campo. Entendeu isso aqui, gente? Fala, meu anjo. Isso. Porque eu não tenho capacidade de resolver. Porque eu falo assim, a criança tem déficit de interesse. Certo? A escola tem déficit de competência. Aí só tem uma maneira de resolver. Seu filho precisa tomar sertralina, você precisa levar no médico, o problema é seu. Aí a mãe não quer o problema para ela leva no médico. Ó, doutor, conserta esse menino aqui. Ué, pelo amor de Deus. Olha bem, já falei, só um instantinho. Vamos ver isso aqui primeiro, ó. Assim, a lembrança daquilo que aprendemos na escola guarda o estado emocional em que envolvia a aprendizagem. Só um instantinho, neguinho, já volto aqui. Na hora que você pegar uma criança que você for estudar, criança ou jovem, que você for estudar a dificuldade de aprendizagem dela, sabe onde eu inicio? Quais são os aspectos de aprendizagem psicológico que obstruiu o conhecimento? Entendeu?
Olha, esses dias eu perguntei para um paciente meu de 7 anos de idade. Ele sentou lá, eu comecei a conversar com ele e falei assim, me diz aí, qual foi a professora mais bacana, mais maravilhosa que você já teve? Ele olhou para mim e falou, nenhuma. Todas foram a peste. Eu falei, meu Deus. Então, olha bem, aprendizagem para ele significa o quê? Tormento. Ou então não querem ir para a escola. Ninguém teve uma professora que me aceitou como eu sou. E olha a expressão que ele usou, todas é uma peste. Eu falei, gente, mas nenhuma. Eu falei, mas nenhuma assim que você... Não. Todas foram a peste. Olha, então você imagina como é que essa criança está bloqueada. E ela está bloqueada não é pela inteligência. Ela está bloqueada porque toda aprendizagem se deu com traumas psicológicos na parte de pertencimento e aceitação. Ora, então a escola ela não quer saber de escola, não quer saber de matéria, não quer saber de estudar, não quer saber nada disso. Então o processo é recuperar a parte afetiva para poder fazer o estímulo para a parte de aprendizagem e fazer o diagnóstico de onde ele parou de aprender. Porque aí você vai unir as duas coisas, o estado psicológico e o estado de aprendizagem. Os ambientes que ele viveu, né? Porque ele teve várias escolas. Não, a relação com o pai e mãe, a maior dificuldade dele é com a mãe, com o pai não. Sim, mas ele ouviu, é o que ele repetiu. Isso, ele passou porque ele viu o que é, né? É a interpretação dele. Não, ele tem uma boa relação. O pai é o ídolo e a mãe, ele também tem problemas com a mãe. Então, isso forma o contexto todo. Esse ministro... Oi. Um professor dele que era extremamente autoritário, né? Uhum. E ele ficava nesse devaneio que você fala e o professor criticava muito ele, falou que ele não ia virar nada. Isso. Se ele fosse um espírito de uma evolução menor, ia destruir, né? Ia destruir. E essa foi a dificuldade dele no início. Porque ele, inclusive, repetiu o ano por causa disso. Olha lá. Presta atenção aqui. Agora vamos falar dos adolescentes. Se o jovem recebesse os estímulos adequados, haveria um pico de crescimento cerebral em torno de 15 anos de idade, o qual conduziria ao novo bloco de inteligências, que obviamente está à espera. Ele não recebe. Então essas outras inteligências que hoje começa a falar nela, né? Inteligências emocionais, inteligências espirituais, inteligências de resolução, essas outras inteligências, ele não recebe, porque você colocou ele só uma inteligência, racionalidade, e só inteligência, função e resultado. Então ele não desenvolve as outras. E quando você coloca, por exemplo, em música, você coloca ele em balé, você coloca como competitividade. E vai ter de aprender os passos certos, porque vai ter apresentação, ela vai ter de ser a melhor, vai ter de ser a melhor da escola, vai ter... Aí começa, ele vai para a competitividade, ela não vai para a criatividade. Gente, entendeu que a gente precisa mudar? E é uma dó que você pega a criança, ela precisa de tão pouco. Vou contar uma história para vocês aqui. Quando eu pego crianças dessa maneira, a primeira coisa que eu faço é elogiá-las sempre. Mas não é elogio falso. Elogio que eu vejo dos potenciais dela. Então eu peguei uma criança que ela tinha sido expulsa na 5ª escola que ela estava sendo expulsa. E a 6ª escola, ela não foi expulsa porque a mãe era a diretora do colégio. Mas até a mãe já estava querendo mandar ele embora. O menino era um inferno, repetia ano atrás de ano, então, terrível. E eu peguei e ouvi a história dele. Fiz várias consultas só com ele, para mim poder entendê-lo. Aí eu falei assim, cara, você vai mudar. Você é inteligente, olha como é que a maneira que você falou comigo, a maneira que você expôs, a maneira que você conversa, cara, você é um cara inteligente. Você só precisa mudar alguns hábitos, mas nós vamos mudar. Eu vou te dar uma medicação que vai te ajudar pra caramba. E você vai tomar, e eu vou coordenar seus estudos. Você vai trazer suas notas aqui para mim, eu vou saber os resultados do seu estudo. Eu quero que você faça, aí que mandei ele um pouco para a natureza, falei para a mãe, pedi à mãe para criar uma coisa que eu peço agora para tu quanto é mãe, eu peço um personal student, um cara que ensina ele a estudar.
Você já entendeu que você passou a vida toda na escola e nunca ninguém te ensinou a estudar? Olha, você nunca aprendeu a estudar. Um cara ensinar, olha, como é que eu estudo? Como é que eu faço uma prova? Como é que eu analiso? Como é que... Você nunca te ensinaram a estudar. Falei, mãe, você vai contratar uma pessoa que vai ensinar ele assim, pode trazer essa pessoa aqui que eu ensino o que eu quero. Aí, vai fazer o diagnóstico de onde ele parou a estudar. E comecei a atrapalhar as feridas psicológicas dele. E aí ele começou a melhorar a nota. Aí ele me trouxe a primeira vez o boletim dele. Falou, doutor Maurício, eu melhorei, já tirei 6, 7, 8, para nós está pouco. Eu quero 10 em tudo. Mas eu não dou conta. Dá, tenho certeza que você dá conta. Eu tenho absoluta certeza, você vai ser o cara. Você todo mundo da escola vai ver o que você é capaz de fazer. Final da história, gente. O moleque não só tirou 10 em tudo, como ele ganhou a Olimpíada Matemática do Estado. Ele ganhou a Olimpíada Matemática do Estado. O que faltava para ele? Alguma testemunha que pudesse valorizá-la. Na hora que eu valorizava, ele chegava em mim, ele vinha com o olho cheio aceso. Olha, doutor Maurício, como é que eu melhorei? Falei, cara, melhorou demais. E como é que está o comportamento? Como é que está a parte disso? Como é que está a parte daquilo? A gente conversava sobre tudo. E aí, na hora que ele foi vendo que ele era capaz, acabou. Acabou os problemas da escola, ele transformou o menino modelo da escola, e na hora que ele ganhou a Olimpíada da Matemática, meu filho, aí chegou com medalha lá, foi uma maravilha. Entendido? E muitas vezes a gente fala isso para o nosso filho, você é capaz, mas nem você acredita. E ele percebe. Não, meu filho, você é capaz, você mesmo não acredita, não. É igual esse dia que eu recebi uma piadinha pelo WhatsApp. O pai, um gaúcho, saiu da casa lá da fazenda e foi lá na escola que a filha dele estava sofrendo bullying. Aí chegou lá, chamou a professora e a diretora e falou, por que minha filha está subindo bullying? Ele está falando que está subindo bullying. E por que ela está sofrendo? Aí o pai falou, não, mas a diretora falou, mas está sofrendo? Quem é sua filha? Aquela gordinha ali com cara de capivara. Gordinho, cara, capivara, eu estou indo lá pro bullying. Diga. Na medida que o ser humano vai desenvolvendo a mente, tem aí uma ação do princípio vital mais presente? Tem. Porque sem o princípio vital, a mente não vai ter energia. Princípio vital. Isso, eu vou mostrar isso aí, Neguinho. Pode esperar aí. Neguinho, ó. Para você. Olha lá. Se você quiser que seu filho seja brilhante, conte-lhe contos de fadas. Se quiser que seja ainda mais brilhante, conte-lhes ainda mais contos de fada. Atribuído a Albert Einstein. Sabe aquela fase das histórias? E você sabe por que a criança manda você repetir a história? Porque na alma dela nunca é igual. A criança não fala assim, conta aquela. E você vai lá de novo e conta. Porque na mente dela, as imagens que ela forma nunca são iguais. E quando você vai contar uma história nova, ela não quer. Porque ela quer continuar naquelas imagens que ela já conseguiu formar anteriormente. Agora vocês entenderam o que é um celular na mão de uma criança? O que é a televisão na mão da criança? A imagem vem pronta, ela não cria. Aí quando lá na frente, a criança não sabe analisar texto. A criança não sabe tirar a lição que está escrita. Porque ela encontrou imagens prontas e não criou as imagens interiores. Então o antigo método das vovós e das mamães antigas, que ensinava a criança com conto de fada, é fundamental. Tanto é verdade que isso permanece na nossa alma. Olha quando se tem um filme de fantasias, ou mesmo de desenho, olha como é que a gente vai assistir. Porque tem uma parte da nossa alma que busca isso. Por que a gente vê Star Wars? Você vê Star Wars, o mundo todo vê. Por quê? Porque é uma história. E é uma história de conto de fada, uma coisa miraculosa, uma coisa fora da estrutura do que a gente conhece. Entendido? Então, é com a história, com as antigas histórias de fada que a gente deveria começar todo o processo para criar as imagens interiores na mente da criança.
O meu anjo, sabe o que eu acho? Eu já discuti isso, muita gente boa, já discuti isso até na Câmara com uns deputados que era amigo meu. Eu acho que isso deveria ser por lei. Eu acho que a mulher deveria trabalhar conforme o filho. E por lei. Devia ter uma lei que protege a educação do filho. Lógico. E isso não tem. Uma das coisas que a gente quer criar no IBS, sabe o que é? Escola de pai e mãe. O maior sonho nosso que nós temos lá no IBS é que é a escola de pai, mãe e filho. E outra, você tinha de ter lei para proteger a criação do filho. Lógico. Muito grande, porque hoje em dia a gente educa filho por telefone. E a gente terceiriza, né? Agora, se imagina se a gente tivesse uma lei que primeiro protege a mulher com a criança. Dá tempo para a criança desmamar, chegar na primeira idade para ela voltar a trabalhar. E depois, o turno de trabalho dela coincidisse com o turno da escola da criança. Poxa! Mas a gente tem de aproveitar isso de novo, a gente tem de voltar a essa história. Gente, e a imagem pronta é um problemão. A criança pode aprender a movimentar aqui o telefone, pode aprender, mas toma cuidado, porque as imagens prontas não faz criação das imagens íntimas. E a gente tem uma maneira de recuperar, isso aqui é uma das sugestões. O mundo lúdico. Pode. Fala alto. Eu tenho uma filha de 16 anos e durante a gestação eu lia para a barriga. Que legal. Lia. E aí ela nasceu e eu contava contos todos os dias. Era um conto por dia porque ela era apaixonada, ela pedia. Aí, tá vendo? Que bacana. Eu tive dificuldade com ela na escola. Não tem, porque você desenvolve as imagens íntimas que estão nascendo do campo intuitivo e da imaginação. Entendido? Contrário. A gente tem de mudar. Sim, a mutação da vontade. Eu quero, eu mudo. Entendido aí? Gente, vamos fazer isso. Simbólicos. Bolinho, você pode trazer muito conto, né? Você tem muita coisa que você pode trazer, né? Por isso que é muito errado castigar uma criança, né? Não, castigar não é errado, não. A maneira de castigar que muitas vezes é errada. Mas ela precisa de limite também, né? Olha aqui, presta atenção nisso aqui, ó. Olha o que o Peirce fala. O não desenvolvimento das imagens significa a falta de imaginação. Isso é muito grave, a incapacidade de devanear. Significa crianças que não conseguem ver o que significa o símbolo matemático, ou as palavras semânticas, nem as fórmulas químicas, nem o conceito de civilizações conforme o conhecemos. Ele não desenvolve imagens íntimas. Lembra que eu falei aqui no início da nossa conversa que a gente tem um mundo íntimo formado de imagens que é só nossa? Essas imagens pasteuriza. Ela fica semelhante, porque pega as imagens prontas e vai arquivando. Acabou, não tem criatividade. Você imagina. E você pode usar a tecnologia. Por exemplo, eu tenho uma conhecida que usa tecnologia com a filha dela, ensinando para ela cinema. Então ela pega o celular e faz filme. Com criança, com tudo, e cria história, cria o roteiro, cria as imagens, e cria cenário. Poxa, olha que bacana. E ela cria e manda para a gente. E ela manda direitinho no final. Criação, roteirista, diretor. Ou seja, está usando a mesma tecnologia para fazer algo diferente. Por exemplo, lá no IBS, nós começamos agora a escola de tecnologia. A escola de tecnologia é para fazer tudo de tecnologia. E a principal tecnologia que a gente quer desenvolver é a tecnologia social. Aí nós pegamos a TV IBS e criamos lá a TV IBS para o jovem.
E aí, a experiência é o seguinte, como são jovens de locais carentes, qual foi a ideia? Eu te ensino a filmar, te ensino a dirigir, te ensino a fazer corte, te ensino a entrevistar, e você vai mudar a sua comunidade, fazendo reportagens que possam ir para as redes sociais, que pode sair para o governo, para poder mudar a realidade lá. Cara, você precisa ver como é que está isso lá. Aí eles vão lá, não, a primeira coisa que lá está faltando na nossa região, a pior coisa é ônibus. Então vamos fazer o ônibus, vamos mandar para tudo quanto é lugar, vamos mandar para tudo quanto é hora, porque vão arrumar uma conversa com o prefeito. Entendido? E eles estão lá fazendo. E estão aprendendo tudo, aprendendo desde filmar, até editar, até fazer entrevista, tudo. E com jornalistas por trás deles. Entendido? Ou seja, você vai usar o recurso, não só o recurso que fica a imagem aqui, ele absorvendo as imagens, mas ele criando essas imagens. Ok? Muito bem. Então vamos usar um pouquinho de imaginação agora e vamos tomar um café virtual, que aí vocês criam que não vão comer.